quem for fazer, que se eu estiver errado, vai ter meu erro. Se eu acho que deve ser isso mesmo. Descobrir o erro é importante, né? Significa que está aprendendo, né? Acho que isso, acho que sim, está certo. Esse cara, ele vou explicar já para que isso aqui vai servir. Se eu somar esses dois caras, né? Então, o primeiro termo vai ficar o meio. Eu posso botar θ de k para fatorar o θ de k. Esse termo vai com esse. Aí fica θ de lambda mais ômega de lambda. Θ de lambda mais ômega de lambda é o eta de lambda. Então, quando eu somar termo Q, esse termo vai junto com esse. Esse termo aqui, menos θ de lambda, vai dar a mesma coisa. Vai ficar menos 1 meio de θ de lambda. Eta de k. Eu vou fatorar esse carinho e vou somar esse com esse. Então, tá. Esse veio com esse. E esse aqui veio com esse. Agora eu tenho que somar esses dois aqui. Θ de lambda. Isso aqui eu posso pensar assim. Θ de lambda é θ de lambda menos, então, θ de lambda ômega de k menos ômega de lambda ômega de k. Eu substituir esse θ aqui por θ menos ômega. Eta menos 1. E no de baixo, eu vou substituir menos, se eu fazer isso, não acho que é interessante, é produzir, então fazer o contrário, produzir, eu acho que com ômega, isso. Aí no outro, eu vou pegar o outro de baixo, eu vou substituir aquele θ de k por menos eta de k de lambda mais ômega de k, ômega de. Vamos fazer o seguinte, somei esse com esse com esse. Esses dois aqui eu fiquei meio, o que eu posso fazer com esses dois? Não dá para somar ninguém. Então eu estou pensando aqui em fazer o seguinte, esse θ é eta menos ômega e esse θ é eta menos ômega. Então ficou θ ni lambda ômega de k menos ômega de lambda ômega de k. E esse aqui ficou θ de k ômega de lambda mais k. Agora observe o seguinte, esse cara aqui, ó, isso aqui é dni de lambda sobre da lambertiana vezes dni de k sobre da lambertiana. E isso aqui é dni de k sobre da lambertiana, dni de lambda sobre da lambertiana. Então todo mundo que está aqui, ó, mi, kappa lambda, é todo mundo que está aqui, ó, mi, kappa lambda. Esse termo, apesar de não ser óbvio, os dois termos se cancelam. Exatamente. E aí, isso não tem um meio na frente. Esqueci de botar, tem um meio global. Eu estou operando esse termo e esse termo. Aí tem esse meio na frente. Então esse termo aqui desapareceu contra esse. E aí, aquele primeiro termo ali vai me fatorar, ó, θ de lambda agora. Eu posso fatorar isso aqui, θ mais ômega dá eta. Então, isso aqui vai dar 1 meio de θ ni kappa, θ ni lambda. Menos. E esse termo que sobrou ali, junta com esse aqui. Esse meio, eu fatoro esse θ ni kappa, esse aqui, desculpa. Esse aqui, né? Esse aqui, θ ni lambda, Esse aqui eu teria que fatorar o θ. Tá? Foi isso aqui, ó, pessoal. Θ de k. Então aqui fica ligado.
eta mi kappa, eta mi lambda, né? Ah, não, tá certo. Lá embaixo, tá ok, tá certo. Então, esse aqui é mi kappa, tá certo? Aqui é mi kappa, mi lambda, mi kappa, mi lambda. Aí eu somei aquele, né? Deu eta mi kappa, eta mi lambda, depois. Eta mi lambda, eta mi kappa, tá certo? Aí aqui eu decompus, isso aqui é menos ômega mi lambda, né? Eta mi kappa, tá certo? Ômega mi lambda, depois o eta mi kappa, estou fazendo que o teta é eta menos ômega, que esse teta é eta mi lambda. Esse aqui está guardado em cima, estou pegando esses dois. Pegando esse termo, agora estou pegando eta mi kappa, esse aqui é eta mi kappa, ômega mi lambda menos ômega mi kappa, eta mi lambda. Tá certo. Tá certo. Isso. E aí, aqueles dois termos ali se cancelaram, ficou o mi lambda dali com o mi lambda daqui, e agora esse mi kappa daqui, esse mi kappa daqui, esse mi kappa daqi, tem um meio e um meio, teta mais ômega da eta. Então fica menos eta mi kappa, ômega mi lambda. Eta mi lambda. Eta mi lambda. O que é isso aqui? Vamos pensar. Então a soma, da mesma forma que a soma de teta mais ômega dá a métrica eta no espaço dos vetores, né? Observe essa relação aqui. Isso aqui é uma relação de completicidade, completeza, sei lá, no espaço de Minkowski, né? A soma desses dois operadores é a métrica. Aqui, a soma daquele operador P com aquele operador Q está me dando esse objeto aqui. Esse objeto aqui é antissimétrico. Se eu trocar mi com kappa, né? Esse objeto aqui tem a seguinte propriedade de antissimetria. Isso aqui é simétrico em mi. Se eu trocar, se eu botar mi aqui, fica mi lambda. Então ele é antissimétrico em mi, é antissimétrico em kappa lambda. Então o que é esse objeto aqui? Esse objeto aqui, ele é a identidade no espaço dos tensores antissimétricos de rank 2. Se eu pegar agora tensores antissimétricos de rank 2 e multiplicar aqui, ó, multiplicar esse carinha aqui por teta, tudo isso aqui por um teta kappa lambda, isso aqui é antissimétrico em kappa lambda, aquele objeto lá em cima é antissimétrico em kappa lambda. Então o que eu estou fazendo é criando, isso aqui é o operador, isso aqui é a matriz identidade, isso aqui está fazendo o papel da matriz identidade no espaço dos tensores antissimétricos. Então, a matriz é a métrica, digamos assim, do espaço dos tensores antissimétricos. Então, o que eu queria que vocês fizessem com isso aqui é mostrar as seguintes relações. Mostrar que P mínimo alfa beta multiplicado por P alfa beta kappa lambda me dá P mínimo kappa lambda. Isso aí esse P é um operador de projeção no espaço dos tensores antissimétricos de rank 2. Depois, se eu pegar o Q mínimo alfa beta multiplicado por Q alfa beta kappa lambda, isso aqui me dá Q mínimo kappa lambda. E se eu pegar P mínimo kappa lambda e multiplicar por Q kappa lambda alfa beta, isso é zero. E se eu pegar Q isso aqui também está zero. Então, o que eu estou fazendo, eu estou procurando, o que eu estou descobrindo agora é um outro conjunto de dois projetores. P com P da P, Q com Q da Q e P com Q da zero, Q com P da zero. Dois projetores ortogonais e que se somam para dar isso aqui. Isso aqui nada mais é do que a matriz identidade do tensor. Só pegar, pega um tensor antissimétrico de rank 2, multiplica isso aqui por um T kappa lambda. Se eu contrair isso aqui por um T kappa lambda, o primeiro termo vai ficar 1/2 de T mínimo. O segundo termo vai ficar menos 1/2 de T mínimo. Mas como esse tensor é antissimétrico, T mínimo é menos T mínimo. Então isso aqui desaparece, isso aqui desaparece. Então, se eu aplicar esse objeto a esse tensor, eu ganho ele mesmo.
Então esse objeto aqui está fazendo o papel de uma identidade. Se eu pegar todo esse objeto aqui e multiplicar por um tensor antissimétrico de rank 2, eu obtenho o mesmo tensor antissimétrico de rank 2. Então isso aqui é a identidade, o operador identidade no espaço dos tensores simétricos de rank 2. Está claro? É simples, só por inspeção. Agora, o que é importante é que nesse espaço aqui, eu consigo descobrir dois operadores que vão... Eu vou poder, então, pegar o meu tensor de rank 2, aplicar isso aqui. Então, toda vez que eu pegar um tensor de rank 2, então, o que eu estou fazendo para vocês, mostrando nesse exercício, que vocês podem ser induzidos a criar operadores de projeção, agora não no espaço mais dos vetores, mas no espaço de campos tensoriais. Então, eu posso pegar agora esse objeto aqui e dizer o seguinte: esse objeto aqui, eu posso escrever como sendo P, mini, capa lambda, T, capa lambda, mais T, mini, capa lambda. Isso aqui é uma identidade. Por quê? Porque isso mais isso aqui dá isso, que multiplicado por isso dá isso. Então, eu estou pegando, estou particionando a identidade. Um é isso, mais isso. No espaço desses tensores. Agora, esse objeto aqui não se combina nunca com esse. Esses dois operadores são transversos. Então, eu estou projetando desse tensor alguma coisa por esse objeto. E esse objeto aqui está me projetando desse tensor alguma coisa. Então, não tirar de cada tensor, é como se fosse no caso do vetor. Desse vetor aqui, eu tiro a parte transversa, que é o θ, e do vetor eu tiro a parte longitudinal, que é o ômega. Ou seja, eu segrego desse tensor aqui, do vetor, os π1, e desse aqui eu segrego os π0. Agora, nós estamos fazendo a mesma coisa, mas com campo tensorial. Vamos estudar daqui a pouco o que significa um campo tensorial antissimétrico no espaço uniforme. Qual é o conteúdo físico, o que ele pode carregar em termos de partículas, em termos de excitações de um sistema qualquer. Não precisa ser um sistema relativista, não. Pode ser um sistema da matéria condensada também. Então, eu deixo esse exercício só para vocês trabalharem um pouco esses conceitos. E vou deixar um outro exercício para a gente poder mexer mais com essas coisas aí. Na próxima aula, então, eu vou trabalhar exatamente a estrutura algébrica do grupo de Lorentz e as representações irredutíveis, para a gente poder chegar na próxima aula ao conceito do que são os espinores relativísticos. Aí, no caso da relatividade, diferentemente no caso do grupo SO3, em que o setor espinorial é muito pobre, né? Só tem o SO2, no caso do grupo de Lorentz, vamos ver que vão existir 4 categorias de campos fermiônicos no espaço de Minkowski. Vai ter os campos quirais leves, os campos quirais wide, os campos de Dirac e os campos de Majorana. Para a gente ver que o espaço fermiônico do grupo de Lorentz, do espaço de Minkowski, é muito mais rico do que o espaço espinorial no mundo de 3 dimensões. Então, isso aí vai dar uma amplitude muito grande de aplicações para a gente. Só pensar que uma coisa que possa ser instrutiva para vocês, a esse ponto, eu chego a ser prazer também. Passar os campos lá, tensores. E a situação é o seguinte. Tudo isso que nós aprendemos no espaço de Minkowski, em 4 dimensões, também se aplica no espaço de Minkowski em 3 dimensões. Está dando para ir ainda um pouquinho mais, gravar mais 5 minutinhos? Então, vou pegar o seguinte exercício. Eu estou no espaço de Minkowski tridimensional, uma direção temporal, 2 direções espaciais. Ou seja, meu mundo é planar. Eu tenho um mundo planar com o tempo. Então, vamos dizer, é um sistema típico de
baixa dimensionalidade. Por exemplo, poderia ser um sistema interessante para o grafeno, exatamente, um sistema interessante para o efeito Hall, né? Um sistema planar, na física planar, com uma dimensão temporal. Vamos dar uma olhadinha nessas equações aqui. Vamos dizer que eu tenha essa equação aqui, dmi. Então, todo mundo já identifica que eu estou falando aqui, que todo mundo já viu um pouquinho, isso aqui são as equações de Maxwell no vácuo. dmi menos dmi. Então, você está descrevendo a propagação da radiação eletromagnética nesse mundo aqui. Tá certo? Então, usando esses conceitos que nós usamos hoje, de tensores, usando essa questão de dualidade, eu queria que vocês, com o ferramental algébrico de espaço semicótico que nós introduzimos hoje, que vocês mostrassem que o campo eletromagnético, aqui é a equação de... não vai ficar claro, todo mundo já viu, sabe o que é, né? Equação de Maxwell, né, no vácuo, lei de Gauss, né, em 3 dimensões. Então, mostrar que a radiação eletromagnética é caracterizada por um fóton escalar. Mais dois dele. Em 3 dimensões planares, em 2 dimensões planares. O fóton, ele perde o spin 1, tá? E ele passa a se comportar como uma partícula escalar. Então, a radiação eletromagnética planar, ela se comporta como uma radiação de natureza escalar. Ela não tem mais, ela perde a noção de polarização. O fóton perde o spin 1 por causa, vocês vão entender por causa dessa equação aqui. E aí eu vou dar um exemplo semelhante, mas em 4 dimensões. Agora vamos voltar para o nosso mundo de 4 dimensões. E eu vou dar para vocês, né, uma equação que vai ser essa equação aqui. A divergência, não do rotacional de um vetor, mas daquilo que nós aprendemos hoje, o rotacional de um campo tensorial de rank 2. Então, como se eu tivesse essa equação aqui, dmi kappa mais dmi d kappa d kappa nossa. Então, esse objeto aqui é um tensor completamente antissimétrico de rank 3, que eu vou chamar de G e K. Então, nós estamos diante de uma equação, né, de ordem 2, uma equação diferencial de segunda ordem para B, ou uma equação diferencial de primeira ordem para G, mas é uma equação diferencial de segunda ordem para B. Eu tenho um campo, então, tensorial de rank 2 antissimétrico. Eu estou propondo para esse campo uma dinâmica descrita por essa equação aqui, com derivada segunda, derivada segunda, derivada segunda. Eu quero que vocês mostrem, também usando essas argumentações que nós usamos hoje, tensores e dualidades, né, que, na verdade, essa radiação, se esse tensor aqui, se esse campo tensorial de 4 dimensões descreve uma radiação que se propaga, então a radiação associada a é também escalar. Ou seja, esse campo aqui, se ele estiver descrevendo alguma partícula relativista, essa partícula relativista não pode ter spin. E que vocês entenderem. Quer dizer, no fundo, esse sistema faz em 4 dimensões o mesmo trabalho que as equações de Maxwell fazem no mundo planar. Então, é como se a gente, no mundo de baixa dimensionalidade, aquilo que é a equação de Maxwell, no mundo de uma dimensionalidade superior,
esse campo aqui faria o papel, estaria descrevendo uma radiação escalar também. Nós sabemos que em 4 dimensões, o campo de Maxwell não descreve uma radiação escalar. O fóton tem spin 1, tem polarização. Essas equações aqui, vistas em 4 dimensões, mudam completamente de figura. Agora, essas equações em 3 dimensões, tem uma essas equações aqui, em 4 dimensões, tem uma característica. Se vocês forem olhar essas equações aqui, exatamente esse objeto aqui, em 3 dimensões, 1 mais 2, vocês vão ver que esse campo aqui não propaga nada. É uma radiação, ele não pode ser radiação, ele não radia nada. Vocês olharem, essa é a simples equação. Só porque mudou o espaço. Pegando essa equação e transplantando essa equação para o mundo 1 mais 2 dimensional, vocês vão ver que a radiação associada a esse campo aqui, então, ele não irradia. Não tem características de radiação. Aliás, vocês podem ver, se vocês descerem uma dimensão também, do campo de Maxwell, se vocês agora quiserem olhar o campo de Maxwell, não em 2 dimensões, 2 mais 1, mas em 1 mais 1, se a gente desce uma dimensão aqui, traz o mundo de Maxwell para uma reta. Suponha que eu estou num espaço-tempo unidimensional espacialmente. Então, a radiação eletromagnética desaparece. Se desaparecesse, não deveria longitudinal também. Né? Oi? Não deveria longitudinal, né? Por aí, exatamente. Mas Mas é mais forte ainda do que isso. E não tem problema, porque no mundo planar, a onda é longitudinal. A radiação eletromagnética do plano, ela é longitudinal, ela não morre. Mas no mundo unidimensional, ela não consegue nem se propagar, ela não consegue nem ser longitudinal. Pior do que isso, nem longitudinal ela consegue ser. Tá, então eu queria que vocês percebessem com esse exercício, não são meros exercícios assim de treinamento, mas vocês perceberem que um campo, né, a dinâmica de um campo, ela é muito suscetível ao aspecto da dimensão. Quer dizer, a mesma equação vista em espaços diferentes vai descrever físicas completamente diferentes. Isso eu queria que vocês percebessem. Então, eu queria que você ganhasse um pouco esse tipo de destreza, porque isso é uma coisa importante hoje em dia. Mudar de dimensão é uma coisa que é muito comum, né? Tanto na física de altas energias, quando a gente consegue ir para 10, 11 dimensões, quanto na física de matéria condensada, que justamente a tendência é, vamos dizer assim, é antioxidante, né? Em vez de você aumentar a dimensão, é uma tendência mais redução, né? Quer dizer, você constrói agora situações planares, né? A gente constrói sistemas que são genuinamente planários, a gente consegue construir sistemas que são unidimensionais. Então, a tendência da matéria condensada é construir sistemas mais complexos de baixa dimensionalidade. E em física de altas energias, a nossa tendência é de oxidar. A gente quer aumentar 5 dimensões, 6 dimensões, né? Vai incrustando, vai fazendo um cristal cada vez mais dimensional, até 10 dimensões, 11, 12. Né? Quando a gente pega a mesma, vamos dizer assim, o mesmo modelo e transplanta ele de uma dimensão para outra, ele muda completamente de figura. Então, é o que eu estou mostrando para vocês. As equações de Maxwell são tão perfeitas em 4 dimensões, em 3 dimensões, elas já apresentam uma série de peculiaridades. Em 2, então, desaparece. O campo de radiação, no vácuo, ele não propaga. Se você, vamos dizer, se o mundo fosse unidimensional, tivesse o Sol aqui, o Sol produzisse onda eletromagnética, ela não conseguia sair do Sol. Ela não conseguia ir para o espaço vazio. A onda livre não se propagaria. A mesma coisa acontece com aquele campo ali, em 3 dimensões. Em 4 dimensões ele ainda consegue ser longitudinal, mas em 3 dimensões ele deixa de existir também como campo de radiação. Eu queria que vocês percebessem essas questões através desses exercícios. Na semana que vem, então, a gente vai começar a trabalhar com o grupo de LORA para poder construir finalmente os campos fermiônicos, para a gente aí começar tudo de novo. Formalismo lagrangiano, só que no espaço do Minkowski, trabalhar com os campos relativísticos, tá bom? E depois eu vou fazer uma mistureba. Eu trabalhei no momento, no início, as coisas não relativistas. Agora eu vou trabalhar as coisas relativistas. Depois a gente vai fazer uma mistureba de coisas relativísticas e não relativistas para poder dar vários aspectos da mecânica clássica de campos, tá bom? E aí,
para vocês. Aí fica esse anúncio. Quem quiser ir à oficina, é só passar um e-mail do Tião para mim. Quem não é necessário apresentar trabalho, tá? Se quiser apresentar, pode até apresentar o trabalho em andamento, trabalho. O que é importante nessa oficina aqui de teoria quântica de campos que a gente faz anualmente é os grupos, né, interagirem, se apresentarem. Às vezes não é nem para colaborar, porque não tem surgido muita colaboração em função desses encontros, não, mas é para a gente se localizar o que um colega está fazendo, o que o outro colega está fazendo. Isso é bom, porque aí a gente consegue, às vezes, está precisando de uma dúvida de alguma coisa, sabe? Quem está trabalhando aqui. Isso é bom para os estudantes também, poderem mostrar, às vezes, seus trabalhos em andamento. Tem a sessão de painéis que visa atender, sobretudo, as teses que estão em andamento, apresentar os resultados que estão sendo obtidos e gerar alguma discussão. Bom, então, quem quiser participar, quem é da área e quiser participar, tem até o dia 11 para fazer inscrição, com ou sem trabalho. Não tem obrigatoriedade de apresentar trabalho, tá bom?